Fala, povo de Deus! Como é que você tá? Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodo de Libertação e Batalha Espiritual. E hoje nós estamos aqui com o pastor, o professor, o doutor Eduardo Jenks. Ele já tem trabalhado, a gente caminha junto já há muitos anos, casado com a pastora Rejane. Ele é pastor de libertação durante muitos anos na Igreja Batista Lagoinha. Hoje ele é pastor do ministério da Igreja Batista Bom Retiro, onde nós congregamos e servimos a Deus junto. E hoje o assunto vai pegar fogo, pastor. Seja bem-vindo. Deus abençoe. Obrigado. Do que a gente vai falar hoje, doutor? Obrigado, Pastor Lobo. Vamos falar hoje um pouco sobre questões emocionais e também uma questão que é muito comentada quando nós somos abordados, né? Qual a diferença entre a psicanálise, a psicologia, a psiquiatria e até como que a questão do aconselhamento pastoral influencia e se associa ou se diferencia. Olha só, gente. O que a gente vai tratar hoje aqui é um assunto que é o seguinte: quando é que é demônio, quando é que é loucura? É isso aí. Vamos direto, né? Pastor, isso é demônio? É um demônio de loucura? É um espírito de loucura? Porque eu gosto muito quando a Bíblia fala: fluíam para ele os loucos, os lunáticos, os endemoniados, os paralíticos. Mas, peraí, louco e lunático não é a mesma coisa? É, Na nossa cabeça, vai tudo para o hospital psiquiátrico, né? A gente atende muita gente assim. E como a gente pode separar, por exemplo, casos muito difíceis, por exemplo, os casos que tem uma pessoa aguarda diversas legiões, e ali, mas também tem um quadro de doença psiquiátrica. Então, por exemplo, até onde é a esquizofrenia, aonde, ó, esse aqui é um neurótico, esse aqui é um psicótico, esse daqui tem uma perversão, enfim. E quando que isso é demônio? Gente, hoje vai ser uma benção, viu, gente? Antes da gente começar aqui, pastorzão, quero indicar para vocês alguns livros. Nós temos 9 livros publicados. Esse aqui é o Discernimento Espiritual. Esse livro aqui, gente, está abençoando muita gente. É um livro assim, mas muito cheio de instruções bíblicas, carregado. Eu gosto muito de teologia, pastor. é, Eu gosto muito de teologia. Então, a pessoa pensa que o libertador ele tem que conhecer a verdade. é, Eu sempre digo, ó, arma da libertação: é santidade, verdade e a fé. palavra. Não tem jeito. Se a pessoa não tiver santidade, que é a vida pura, verdade, que é a palavra de Deus, e fé, a fé é o contrário do medo. Tem gente que não trabalha com libertação porque tem medo. Tem Ai, medo. que medo. Quem É, tem que ter medo é o diabo. Então, eu quero indicar para você, ó. Tá aqui, ó. Discernimento espiritual. Ele vai ensinar para você coisas assim, ó, como lidar com feitiços, simpatias, abertura de chakras, bruxaria para crianças, demônios que entram na infância, é, que é um assunto que a gente tratou aqui é, e vai continuar tratando, psicografia, implicações da iniquidade, feitiços de amarração amorosa. Isso aqui prende muita gente numa vida romântica frustrada, né? A sexualidade infernizada, o preço do sangue, falência econômica e espiritual, por aí. Gente, esse livro e todos os outros estão na plataforma www.institutoexodus.com. E esse ano, agora 16 a 18 de outubro, estaremos juntos em Curitiba. Eu vou dar um seminário de cura e libertação, ao vivo, presencial. Pronto, presencial. Se você quiser aí caminhar com a gente, se você quiser aí experimentar esse tempo presencial com a gente, inscrições pelo www.institutoexodus.com. E você que ficou até aqui, já deixa seu like e se inscreva no canal. Pastor, vamos lá! vamos. Antes da gente falar de loucura, demônios de loucura, espíritos enfim, chegar no Gadareno, aquele cara É, tava louco, né? Gadareno tava louco. Pastor, como é que a gente separa? Aqui nós temos 4 universos. Você falou sobre intercessão é, da última, né? Então vamos lá. Tem o universo pastoral, tem o universo da psiquiatria, tem o universo da psicologia
e tem o universo da psicanálise. Como é que isso se mistura? Como é que a gente pode trabalhar? O que que é clínico? O que que é... É. Como é que funciona Eu isso? vou começar, pastor, falando da minha experiência, né? Como é que eu cheguei na psicanálise, né? Eu e a Regiane, nós caminhamos juntos tanto no Ministério Pastoral quanto na nossa atividade hoje ligada às questões mentais. De tantos atendimentos que a gente fazia, de tantos acompanhamentos no gabinete pastoral, nós começamos a identificar que em determinados momentos aquilo não era somente espiritual, havia algo a mais. E até então a gente não ia buscar e não tinha tanto envolvimento ou conhecimento na área dos transtornos mentais, da saúde mental. E aí, conversando com um colega nosso, pastor, ele é psicanalista, né? É pastor também, ele falou, olha, eu trabalho com psicanálise. E essa palavra daí veio nos despertar, e ele veio explicar para a gente o que a psicanálise fazia, como que trabalhava, quais as ferramentas que utiliza. Então, a partir dali, a gente foi utilizar a psicanálise como uma ferramenta adicional nos nossos atendimentos. Porque a gente fica muito frustrado, vamos dizer assim, quando a gente está caminhando com uma pessoa e a gente não vê aquele resultado total, né? Muitas vezes a gente tem essa questão, eu estou falhando, né? E não é eu estou falhando, né? A pessoa também, muitas vezes, ela precisa ter o posicionamento dela. Não adianta a gente fazer libertação com meias verdades. Meia verdade não salva ninguém, não liberta ninguém. Então, ou a pessoa ela traz tudo para ser trabalhado ali sem vergonha, sem medo de julgamento. Tanto a clínica, psicanalítica, dos psicólogos, quanto o gabinete pastoral, não são lugares de julgamento, são lugares de acolhida. Ouviu aí, gente? Ouviu? Pastor não faz julgamento. Pastor Olha. arranca a ovelha da boca do leão. É isso que Davi ensina pra gente. Isso. Não é isso? É. Quando o urso ou o leão leva a minha ovelha, eu vou lá, dou golpe, solto. O meu papel é libertar. Não é fazer julgamento. Esse é um caminho de cura na vida da pessoa. Isso. Porque ela precisa entender, nós precisamos entender, num contexto geral, tanto quem está sendo atendido como quem atende, que a pessoa ela não entra naquilo necessariamente porque ela quer. Ela foi levar... Há algo por trás. Sempre há algo por trás. Deus nos faz a sua imagem. E Deus ele nos faz a sua perfeição. Deus é o construtor perfeito. Então Deus não nos faz alguém com uma cabeça e num outro corpo. Ou num pensamento quando... Deus não estava não estava com... problemas quando construiu cada um de nós. Cada um de nós, ele constrói perfeitamente. Nós vamos nos desviando através daquilo que a gente se relaciona. E então a gente entendeu que precisava algo a mais e a nossa ferramenta foi ir para a área da psicanálise. E a partir disso, a gente também precisa entender o que diferencia cada uma delas, né? Psiquiatria é um ramo da medicina. Então, é um ramo da medicina que, diferentemente das outras áreas da medicina que trabalha com aspectos físicos, ela trabalha com aspectos mentais e emocionais. E o médico psiquiatra é o único que tem autorização para prescrição medicamentosa, né? Um psicanalista não... Se um psicanalista que você for te receitar remédio, corra, porque ele não tem nem... Foge, porque ele não tem nem a gente tem uma formação farmacológica, mas nós não podemos, em hipótese nenhuma, prescrever nada. Inclusive, o psicanalista ele precisa entender e saber que remédios a pessoa está tomando. Até nós, como pastores, também buscamos saber, né? Você toma algum remédio? Né? Para entender muitas vezes... Sempre faço isso. O que ele está fazendo. Isso, se tiver algum pastor aqui nos ouvindo, acompanhando, você já sabe nessa área. Tem gente que toma opioide. Isso. Também por aí vai, né? Isso. Os chamados... antidepressivos, né? Então precisa ter muito cuidado. Então, isso aí é psiquiatria. Psiquiatria, né? Psiquiatria mexe com a química. Só que o psiquiatra, ele não vai, até pelo ritmo de trabalho dele, ele não vai trabalhar naquela abordagem terapêutica que o psicólogo e o psicanalista trabalham. Então ele vai mais, e ele às vezes já tem até um coquetel para determinados tipos de atividade, porque
ele cientificamente ele pesquisou e é habilitado, capacitado na universidade para isso. O psicólogo já é uma ciência, a psicologia é uma ciência, ela surgiu 150 anos antes da psicanálise, né, na Alemanha. A psicologia ela veio da filosofia e da sociologia, ela veio para responder questões emocionais e comportamentais que a filosofia e a sociologia trabalhavam e ela veio a conectar. Então a psicologia ela trabalha muito com a questão comportamental. Uhum. Tá? Então, você apresenta alguns sintomas e ela vai te enquadrando em determinados tipos de transtorno a partir do seu comportamento. E o psicólogo é aquele profissional que ele está habilitado a fazer aqueles testes terapêuticos, aqueles testes psicológicos para determinar que tipo de transtorno a pessoa tem. Isso também o psicanalista não pode fazer isso, tá? Se você vai num psicanalista que está te diagnosticando, tenha um pé atrás, porque o psicanalista ele trabalha a partir dos diagnósticos. Quem traz quem faz os exames e os testes mais aprofundados é o psicólogo. Quando você vai no Detran e faz um exame, é um exame psicológico e quem desenhou aqueles exames para saber se você está habilitado ou não, dos testes para você tirar a sua carteira de habilitação, é um psicólogo. A psicanálise é um método terapêutico desenvolvido por Sigmund Freud lá nos finais dos anos 1800, final do século XIX, em que ele trabalha um processo de análise da psique. E a psicanálise ela trabalha muito profundamente com a questão do inconsciente. Pronto. Nós temos uma estrutura como se fosse aquela figura clássica do iceberg. O consciente é o que nós vemos quando nós olhamos para um iceberg. Você olha ali, você vê aquela pontinha, aquele cume ali, é o consciente. Tem o pré-consciente, que é o que está logo abaixo, ali nos primeiros metros do fundo do mar. E o inconsciente é o que vai lá embaixo, que a gente nem imagina, mas o iceberg ele vai até as profundezas do oceano. Na nossa igreja, nós temos lá psiquiatra cristão. Eu vou citar aqui o nome, nem sei se a doutora... Eles fazem consultas online, né? Então, doutora Luísa Bichinho... Nossa parceira. Gente, crente. Pensa numa moça crente. Exatamente. Né? Então, todo mundo pode consultar com ela, mas não sei, tem que ver questão de vaga, agenda, doutora né? Luísa Bichinho. Nós temos psicólogos, né? Formados, por exemplo, doutora Annelise Hilling. Trabalha muito tempo comigo no Instituto. Ela, inclusive, tem aula que ela dá aqui no curso online. E nós temos o psicanalista. Isso. Temos Eduardo, temos o pastor Marcos. O pastor Marcos é psicanalista. Então, você vê que o papel pastoral ele tem um cuidado integral na vida da pessoa. Exatamente. E tem a questão que é espiritual, que foge. Tem os Isso. aconselhamentos que fogem de tudo isso. Eu vou te aconselhar no teu casamento, eu vou te aconselhar na tua vida financeira, eu vou te aconselhar na tua vida romântica, eu vou te aconselhar na tua vida espiritual, eu vou te ensinar. O papel pastoral fica naqueles 5 ambientes, né? Apostólico, profético, evangelístico, né? De ensino e de pastoreio. Isso. Eu tenho um exemplo, você usou o exemplo do iceberg, né? Isso. Aquilo que você vê, aquilo que está no meio do caminho. Se você mergulhar um pouquinho, você vai ver. É o inconsciente. É o exemplo da árvore. Você conhece esse? O da árvore? A árvore é o seguinte, você está vendo a árvore, né? Deve ser, então é o seguinte, o que passa dentro da árvore, a seiva, né? A gente fala sobre muito o processo de clorofila, da clorofila, né? O que você vê é a química. Isso é psiquiatria. É aquilo que tá... Biologia, né? O comportamento, que é psicologia, é o movimento, né? Os ventos batem. Bate. O outono, as árvores caem. As folhas caem, né? Caem. E na primavera vem flores. Desce de novo. E tem as raízes de tudo, que aí entra a psicanálise. É aquilo que você não vê. Então, é raízes, movimento e a estrutura química. Isso. E aí, pastor, vamos falar um pouquinho sobre quando a gente se depara, não sei se tem alguma situação curiosa, você quer lembrar aqui, quando existe um quadro que é pastoral, de libertação, aí a gente está envolvendo um demônio de loucura, um espírito de loucura. Eu já lidei com isso algumas vezes. E tem aqueles quadros que você consegue tratar terapeuticamente. Ou seja, a diferença entre guerra espiritual e cura da alma. Pronto.
Eu acho, pastor, ali que. Eu acho não, né? Psicanalista a gente fala nunca acha, né? Eu entendo, pela nossa experiência, que até a própria igreja muitas vezes tem negligenciado essa questão da libertação, né? Muitas igrejas têm negligenciado aí, entendendo que o crente não passa por isso, né? Não passa por questões emocionais, não passa por batalhas espirituais. E graças a Deus a gente está num ambiente em que a gente leva a sério isso, a gente entende que nós não podemos ser soberbos, porque o diabo ele não brinca de ser diabo, né? Ele vem forte se a gente não se adequa, se Não, não você se vê olha. muita doença de saúde mental dentro da Bíblia. Você Isso. vê. Saúde. Saul ficou louco. Judas foi se enforcar. Isso. Judas teve um problema de remorso ali gravíssimo. Gravíssimo. Né? Apesar dele ser. Ele não valia nada. Judas nunca valeu nada. Você vê que ele só abre a boca para reclamar. Ele não ajuda em nada. Ele tá ali, não sei nem como é que. Né? Você fala. Ó, você vê muita gente, tem uma hora que Davi fica claro assim que ele está sofrendo de um transtorno de pânico. Você vê isso aí. Você vê que o coração dele, esse cara aqui é borderline, né? Não tem umas coisas do Davi? E Davi, o salmo. E Davi é tão engraçado, até se a gente observar a Bíblia com mais cuidado, essa questão dos transtornos mentais já existia, que uma determinada época, para fugir, né, dos inimigos, ele se fez de louco. De louco. Então a loucura já existia, já conheciam os aspectos. A loucura sempre existiu, né? Porque na nossa estrutura. E quando a gente atende no gabinete, pastor, tem quadros. Não são assim. Muito. O pessoal pensa que isso acontece todo dia, não. Não. Mas acontece. Mas Eu pego acontece. pelo menos uma vez por mês, pelo menos um quadro gravíssimo. Então são pessoas que, quando manifestam demônio, elas enlouquecem. Enlouquecem. Tem A gente... própria palavra, pastor, né, confronta a ponto do espírito se manifestar, né? Uma pessoa que tem uma questão emocional, se você ler a Bíblia para ela, se você ler um salmo de guerra, um salmo de escudo, não vai trazer efeito para ela, porque a questão dela é emocional. Mas se você ler determinadas passagens da Bíblia, se fizer uma oração intencional de guerra, ela vai manifestar. Salmo 91, Salmo 18, Romanos 10, 9, esses todos são passagens que você vê fúria. Eu peguei casa que a Bíblia é um livro grosso, né? Grosso. A pessoa rasgar a Bíblia, de derrubar o gabinete, quebrar... A pessoa dormir na nossa frente. Né? Assim, reações que são fora. Eu me lembro, nesse tempo, muito garoto, ia fazer atendimento dentro de casa. Hoje eu ensino. Gente, se você sabe que é libertação, você não vai na casa da pessoa, traz a pessoa para o gabinete. A pessoa precisa se posicionar. Ela tem que sair. Tem que sair. Aí, de grudar no ventilador do teto, dá um pulo assim, não estava muito alto, pum, e grudar lá e se pendurar no ventilador do teto. Então, são coisas anormais. Fogem do equilíbrio da mente. Ó, esse cara aqui está desequilibrado. Como o próprio o endemoniado Gadareno, que ele se cortava profundamente. Se você se cortar, você vai sentir dores, mas ele não tá. A dor ali dele ficava guardada porque o espírito estava dominando ali. Você vê que isso não é emocional, não é racional. Eu dou um curso chamado Sangue nos Umbrais. O Sangue nos Umbrais é o primeiro curso. E ali eu mostro alguns vídeos de pessoas que ficaram possessas. Logo foi no início da minha jornada, de fé. Eu comecei assim a despertar para trabalhar com libertação. Havia uma mulher que ela era tratada como louca, mas era vizinha do meu pai. Os médicos tinham que amarrar ela. Ela ia para o hospital de loucura, de transtorno grave. Amarravam ela. Por quê? Porque ela queria beber sangue. Olha que coisa. Sangue. Aí, nisso de amarraram ela. Sabe como é que ela ficava tão endemoniada que ela... Tem essa veia aqui que normalmente a gente tira sangue? Ela mordia aqui e chupava o próprio sangue. Saiu. Então, olha o nível de loucura. Consagrações, né? O demônio entrou dentro dela num nível de loucura, exigindo o sangue. Mas era um demônio. Você vê que o espírito imundo vai embora, a moça depois é crente, ela dava testemunho na igreja. É um testemunho agressivo para você trazer para a igreja. Você não vai trazer num culto de domingo um testemunho desse, né? Ali um culto de adoração. Mas são casos assim que a gente encontra e que confronta, né?
a libertação com a loucura clínica, né? Isso. E eu acho, e eu vejo que a gente precisa ter muito discernimento, né? Para não ser cético demais e achar que tudo é ciência, né? A ciência é de Deus, tá? É Deus que estabeleceu a sabedoria e a ciência dentro das pessoas, né? Quando Salomão pediu a Deus, Deus perguntou o que ele queria, ele disse sabedoria. E até quem não é cristão entende que Salomão foi um dos homens mais sábios que já existiu, né? Deus soprando a sabedoria nele. Então a ciência vem de Deus, né? Só que nós não podemos ser céticos para identificar, para achar que tudo é a medicina, ou tudo é a psicologia, ou é a psicanálise. A gente precisa entender que o mundo espiritual, ele é real, e ele aprisiona, e muitas vezes as pessoas estão investindo até tempo e recursos somente na área física, científica, quando na verdade as questões emocionais também precisam ser observadas. A gente começa a ver que o próprio ambiente, quando a pessoa entra e você faz orações, né, você consegue identificar, né, um mover assim, algo que a pessoa sentiu uma dor específica nas costas, né? Tem muitos demônios que eles se aprisionam nas costas da pessoa, nos né? ombros, Nos ombros, fazendo ele de carga, só né? sente uma faca Uma na pontada, cabeça, isso. no rim. Então a gente, com a experiência, a gente vai vendo, ó, isso aqui não é só de uma. Você consegue cansar aqui esse livro aqui, Intercessão em Chamas? Obrigado. O intercessor, ele, uma das maneiras dele discernir é quando ele sente. Sim. É sentimento. Jesus diz assim, ó, Tem. eu senti que de mim saiu o poder. É. Né? Você vê que essa questão de cura, gente, é tão importante. Por exemplo, quando Jesus cura o físico de uma pessoa, ele cura com perdão. Aquele paralítico que é descido pelo telhado, aquilo ali, gente, ele estava com uma doença emocional. Ele tinha uma culpa grave ali. Aí Jesus, teus pecados são perdoados. Aí o povo começou a reclamar. Ó, pra vocês entendam que o Filho do Homem pode perdoar pecado, eu vou dizer, pega a tua maca, levanta e anda. Então, o perdão, ele tem esse negócio de libertar. E o perdão está aqui. O aleijado do tanque de Betesda, de João 5, ele tinha um problema de pecado. Aí Jesus, você está olhando para o tanque para quê? Não, porque vem um anjo que mexe a água, ninguém me empurra, ninguém me ajuda, estou sozinho, estou aqui há 38 anos. Jesus levanta e anda. Ó, ele encontra, 5 versículos depois, diz, não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Então, a gente conecta isso, pastor. As pessoas têm que entender que a fortaleza está aqui. E aí, pastor, eu queria avançar. Existem ambientes, sejam familiares, normalmente familiares, né? Isso. Que agridem a pessoa a ponto de adoecer a alma. Tem. A gente vê muito a questão da falta de sabedoria dos pais. E a gente pode atribuir a várias questões. A própria personalidade da pessoa, como muitas vezes uma repetição daquilo que já aconteceu com ela enquanto pai. De não saber trazer palavras de aprovação para os seus filhos, né? Pessoas que eles tratam os filhos como muitas vezes os empregados do seu trabalho, exigindo algo que muitas vezes ele não tem ainda aquela maturidade ou a necessidade. Então, muitas vezes o adulto que está diante de nós é uma criança ferida. Então, uma criança que o pai não demonstrou o amor, não demonstrou o cuidado com ele. Por exemplo, pais que nunca brincaram com seus filhos. Eu atendi um caso muito interessante que um adulto, já pai de família, ele, no avançar da terapia, ele chorava copiosamente que ele se lembrou de que o pai até tinha condições, dava os brinquedos para ele e não brincava com ele. E até hoje, quando ele passava na frente de uma loja de brinquedos, ele parava olhando as vitrines. Ele tinha condições na época, o pai dava os brinquedos, ele hoje tem condições de comprar os brinquedos, mas ele não queria o brinquedo, ele queria a experiência do tempo com o pai. E aí eu fui trabalhando com ele nesse processo de ressignificação, eu falei, você tem suas filhas, não tem? Tenho. Então,
você vai brincar com os brinquedos dela, óbvio que ela não vai querer brincar com brinquedos de menino. Ele gostava do Ferrorama, Autorama, que era criança dos anos 80, né? Agora, E aí, agora é de videogame mesmo. e aí eu falei pra ele, compra com elas as Barbies e faz a experiência de comprar os acessórios e brinca com elas. E aí ele sentou e brincou com elas. Elas se sentiram extremamente felizes desse tempo investido dele. E ele se sentiu feliz. Por quê? Porque no processo de ressignificação dele, ele tratou a criança dele que não brincava. Porque quando você é criança muito pequena, tanto faz brincar com brinquedo de menino ou de menina. Muito pequenininho, você não diferencia muito. Você quer brincar, né? E ele precisava passar por esse processo de brincar novamente. A gente vê também questões em que os pais, os filhos trazem alguma conquista e o pai não valoriza tanto. Qualquer conquista do filho deve ser valorizada, porque senão esse filho não vai ter lá na frente uma segurança de fazer grandes projetos, de participar de grandes situações. Ou seja, não despreze os pequenos começos. Pequenos começos, né? Tirou uma nota 8, para esse menino, uma nota 8 pode ser uma nota fenomenal, porque ele tinha grande dificuldade. Mesmo, para quem não sabe nada, tirar um 6, tirar um 5. 5. A primeira, eu fiz fazer uma pequena conquista. Eu fiz um mestrado em ciências aeroespaciais. Aí você entra na sala, só tem japonês, né? Aí tu fala, japonês quando dá pra estudar. Aí os caras são bons, né? São. É japonês e indiano, vou te falar. Estados Unidos. Aí quando você entra na sala, só gente de olho fechado, eu tô lá e tal. A primeira prova, só que na época eu era militar, eu era um capitão, sempre promovido de tenente a capitão, eu era um cara novo. E quando eu cheguei na sala, eles dão tipo um trote na gente. Então você fica um dia inteiro trabalhando, correndo, atividade física, não sei o quê. E aí eles te servem uma janta, coisa de soldado, né? Marromeno e tal, um negocinho. E tu vai dormir assim, rancho, 1 da manhã. Tu fica tão cansado, você toma um banho quente, deita na cama, só que é o seguinte, eles se acordavam 3 da manhã. Eles botavam corneta. Isso é para preparar a cabeça da gente a lidar com situação um pouco sono, né? Você com um pouco sono, você menos. Aí você tem, vamos pra sala de aula, o cara aplicou uma prova. Aí a prova estava no quadro, era uma questão só. Uma prova estava no quadro, a questão estava no quadro, e a gente dava 2 folhas de papel em branco e uma caneta. Essa era a primeira prova da gente no mestrado. Gente, você olha aquelas integrais, aquelas derivadas. Limite. O cara falou assim, ó, vocês têm até o horário do café para resolver. Gente, 3 da manhã. Falei, 3 horas para resolver uma questão? E aí você não sabe exatamente o que ele quer na questão. Então você vai lá e desenvolve. Lógico que ninguém termina. Pô, nem o japonês terminou, que sou eu. Aí no final vem a nota. E o cara que tirou a nota mais alta da sala, tirou 3. 3 mesmo. Só que era um trote. Era tipo para ver se alguém vai desistir e tal. Pô, eu acho que eu não tirei 0,6. Uma coisa assim. Que para mim foi uma grande vitória. Cara, parabéns. Exatamente, né? Parabéns. Então são pequenas vitórias que no final você vê. Que aquilo ali vai te estimular para chegar lá, né? Na verdade, se imaginar a criança, ela nunca vai começar com um grande, realmente com um grande desafio, né? Ela vai com pequenos, é um processo de construção. Só que, e uma outra questão que a gente consegue ver muito nos dias atuais, são os pais que eles não têm tempo para os filhos. São pais presentes... São filhos de pais ausentes, mesmo presentes em casa. Não é aquela condição de que os pais são separados, ele não vê, não. O pai está ali, mas o pai não está ali para dar atenção para ele. Que é isso que esse rapaz, né, esse homem, né, ele chegou com essa demanda para mim. Você via nitidamente que ele não tinha a figura do pai caminhando com ele, né? Isso. Pai que não joga bola, pai que não vai no estádio com o filho. Mas tem a ver com linguagem também, né? Tem o Gary Chapman, né? Escreveu aquele livro 5 Linguagens do Amor. Depois ele falou 5 Linguagens do Amor da Criança, 5 Linguagens do Amor. Tem o negócio do café, né? Ó, se é presente, eu te trouxe uma xícara de café. Isso. Tua linguagem de amor é relacionamento?
Você toma um café comigo, né? A tua linguagem de amor é palavra de afirmação. Nossa, teu café tá É. uma delícia. Isso tem a ver com linguagem. Tem criança que quer isso, tem criança que quer brincar sozinho. Tem criança que não quer que Tem, tem. Inclusive a questão dos autistas, né? Que hoje aparece muito, né? Ah, O autista, ele tem. É como se ele tivesse o mundo dele, né? Mas mesmo assim, ele tendo aquela questão de muitas vezes. E não se generalizando, tá? Porque não quer dizer que seja uma pessoa que quer, em determinadas situações, ficar mais isolado. Isso tem muito a ver também com o temperamento dela, com a personalidade. Mas não é porque o autista ele muitas vezes quer ficar isolado nas suas questões que ele não se apegue a algumas pessoas e aquela pessoa vira uma pessoa de referência, uhum, né? Mas os pais eles precisam entender a cabeça do filho. E aí a gente volta para a Bíblia, né? Nós somos mordomos dos nossos filhos. Os filhos são de Deus. Nós somos mordomos dele. Deus disse: os filhos serão flechas na mão do valente. Nós somos o valente mordomo que toma conta dos filhos. Então, precisamos entender a cabeça daquela pessoa que está em formação. Né? Nós já somos adultos, mas aquela pessoa está em formação. Então, ele tem uma determinada forma. Nós precisamos trazer eles para o nosso ambiente de segurança. Nós precisamos ser os primeiros confidentes dos nossos filhos. E não o melhor amigo, eu falo para os meus filhos, o melhor amigo de vocês tem que ser eu. uhum. O primeiro melhor amigo de vocês tem que ser eu. Eu tenho que saber primeiro as coisas. Porque é o seguinte, o pai, pastor, hoje tem um negócio na internet que a gente chama, quando você. Hoje a inteligência virtual, ela interpreta, chama algoritmo. Isso. Então, por exemplo, eu gosto muito de tudo que tem no mar. Comer. Eu como peixe, eu como lula, camarão, lagosta, siri, caranguejo, estrela do mar. Gente, eu fui pro Japão, Estrela do mar nunca nem comi. rolê. Eu comi moreia, eu comi ouriço, eu comi tudo que você imagina. O Peixe japonês. prego, que é o baiacu. O É, pessoal, não, aqui. tem que ter cuidado. Então você abre o meu Instagram, aparece um cara pescando. A, o Instagram ele sabe o que você. Sabe o time que você Isso. torce. É, Você sabe se você busca questão de libertação, fica aparecendo pastor, é. libertando o endemoniado. Isso. Enfim, o pai, ele é o algoritmo do filho. É. O pai, Perfeito. ele vê o filho e fala: o que aconteceu com você? Tem alguma coisa errada. Não, hoje não vou comer, não. Ele é um desganado. Ele come arroz, feijão, macarrão, farofa, hambúrguer, cachorro-quente. Mãe, tem mais alguma coisa? Tem mais uma sopinha? Sobrou uma canja da vovó, não é isso? É, Filho, aí chega em casa, o filho, não quero comer. Como é que você não quer comer? alguma coisa. Alguma coisa está errada. É, Então, eu ensino algo para os pais da igreja, que você deve ser pai e amigo. Mas se você não conseguir ser amigo, seja pelo menos pai. É. Porque amigo ele vai ter um monte, mas pai ele só vai ter só um. vai ter um. E o pai é o ponto de referência. É a autoridade espiritual sobre a vida dele, né? Eu escrevi no livro Discernimento Espiritual que o pai ele tem 5 funções que ninguém vai tirar. Pai da identidade para filho e para filha. Pai, seu papel sacerdotal masculino. Ele dá direção, vê que filho sem pai, ele não sabe o que vai ser quando crescer. E ele já tem 40 anos. É. O pai dá proteção, filho sem pai morre de ansiedade e medo. Não andeis ansiosos. Vosso pai é alimento, vosso pai veste livre do campo. O pai, ele dá amor, porque a gente acha que o amor é aquela doçura da mãe. Da mãe. É outra coisa. É. Pai dá amor e pai, ele vai dar pra gente sempre direção. Então, são figuras da paternidade que podem se misturar com a amizade. Isso. Podem se É. misturar com a amizade. Isso é muito É. importante. É importante porque. E aí, quando você fala essas características, esse pai que a gente comenta que esses filhos não identificam quando chegam à clínica, são esses pais que estão até presentes de corpo, mas eles não estão conectados com seus filhos. E aí, olha só. Por que a pessoa se converte? Você que
Pessoa que. Aí eu quero. Meu filho levantou a mão, meu marido levantou a mão, minha esposa levantou a mão, aceitou Jesus, e as pessoas querem que elas mudem imediatamente. É isso. Eu quero um fast food E aqui, um hoje? drive-thru. Gente, por que Jesus diz assim: quem vê a mim vê ao Pai? Olha como é que o filho fica igualzinho ao pai. Porque o pessoal separa o Antigo Testamento do Novo e fala assim: não, no Antigo Testamento, Deus era brabo, Deus era É. chato, Cheio Deus de regra. é. E aqui no Novo Testamento, não, esse Deus aqui é legal, né? Esse aqui eu dou like. Esse Só aqui, amor. esse aqui eu não quero, né? Ele acha que é um Deus É, diferente. é. Só que quando Jesus fala isso, ele fala: eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê ao Pai. Ele está falando para Filipe. Ele está dizendo que há uma repetição. Eu não faço nada, eu não digo nada que eu não ouvi meu pai falar primeiro. Olha como é que a paternidade, ela também faz repetir comportamentos, palavras. Como é que isso? É, Se a gente não sara é, isso. é. Pastor, a área da cura, que é uma área que você é muito experiente, da libertação, tem a ver com a reconexão entre paternidade. É. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, né? Malaquias 4:6 e Lucas 1:17. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não fira a terra com a maldição. Você vê como é que a cura das maldições, ela tem um papel numa, numa restauração da amizade Verdade. e da Isso. confiança entre o pai e É, o filho. é. Não é isso, pai? E é, a, não tem como a gente não associar a questão emocional e espiritual quando a gente fala de família, né? O pai e a mãe são representações da família, porque o primeiro projeto de Deus é a família, né? Quando ele vê o homem, a primeira coisa que ele fala é: não é bom que andeis só. Só. Aí ele constitui a outra parte e nasce aí a família. E aí Deus ainda lança, né? Crescei-vos, multiplicai-vos e povoai a terra. Então Deus dá um mandamento pra gente, inclusive, né? Que é o quê? A família precisa não ser somente o homem e a mulher. Então, a família é projeto de Deus. E dentro das questões emocionais, talvez os principais pontos, quando você peneira e filtra, vamos dizer assim, as questões emocionais, talvez dos principais pontos que existam ali são questões relacionadas à própria família original, né? Então, aquele adulto hoje, muitas vezes que vem ao consultório, é uma criança ferida, mas ferida no seio familiar, né? Ferida de diversas maneiras, né? A gente falou sobre rejeição, sobre autoimagem distorcida. São feridas Até que a gente tá... pensamento de aborto, né? Eu pensei no aborto. É. A criança já vai gerar nela um medo, uma rejeição, porque o aborto, o pensamento de aborto ou a tentativa do aborto, além de trazer espírito de morte para dentro do ventre, que é uma questão espiritual, ele traz também já uma insegurança instalada naquele processo geracional. Então você tem que liberar muitas palavras afirmativas, porque já gerou nele inicialmente um primeiro. Ó, ela não me quer, né? Gente, se você está gostando aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão de morte, pastor. Porque é o seguinte: que vê um negócio que traz morte. Por exemplo, o pai, quando fala assim, não te amo mais, eu sempre. Você nunca vai ouvir da minha boca. Tem gente que entra aqui para pedir permissão para separar. Ah, meu casamento tá assim. Da minha boca, não. Por quê? Porque o meu incentivo sempre vai ser a manutenção daquilo que traz proteção. Porque eu sei que no final vai dar um problema ali atrás. No final vai dar um problema. Então, por exemplo, lutos comuns. Luto. Vamos tratar de luto. Quando o pai, ele vai, a mãe, vai amar outra família. Não, vou te deixar, nós vamos brigar. O filho, o pai não entende que há um luto. Por exemplo, dentro da sexualidade, a pessoa que tem um monte de parceiros, ele experimenta um monte de luto. Você morreu pra mim, aí se encontra com outro. Você morreu pra mim. Você nunca mais vai ser feliz. Luto. Quer ver um luto natural? O luto de quando o filho se casa. O
O filho se casa, você fala, não, eu tô feliz, meu filho casou com a moça. Você sofre um luto. É, Você tem uma separação, né? O pessoal chama de síndrome do ninho vazio. é. Quer ver outro luto? O filho chega assim e fala assim, eu sou homossexual. O pai, que tem o sonho do filho casar, que tem o sonho da filha casar, ele sofre um luto. É. Então existem diversos. Você é mandado embora de uma empresa que você tinha uma Dedicou segurança anos. econômica há anos. Luto. Luto. Então o luto, ele é carregado de morte. É. E tem muito espírito imundo que se aproveita disso e mantém. Aí eu volto, né? Aquela criança, estamos falando aqui, naquele luto para sempre. Para sempre. Então, ele não deixa, entre aspas aqui, o morto ir embora. É. Eu Exato. tratei de casos de viúva que ficava endemoniada. Eu tratei de caso de viúva que não deixava, irmã, vamos liberar esse cara. Você estava casado até que, mas ele foi tão bom para ela que ela não quer deixar ele ir. E aí, isso por diversos processos, né? O coração dela, de alguma maneira, era invadido, né? A vida era invadida por um espírito imundo. Pastor, você falou um ponto interessante aí. Enquanto você falava, foi me remetendo aqui a um caso. Quando a gente fala de luto, quando há o luto físico real mesmo, não um luto ali associativo, como os exemplos que você deu, mas um luto mesmo, uma pessoa morreu, o marido morreu, e às vezes a mulher muito jovem, ou a esposa morreu e o marido muito jovem, tem situações que eles acabam achando, e até se ele tem uma criação cristã mesmo, entendendo que ele não tem mais direito de refazer a vida, ele leva um peso para ele. E eu atendi uma pessoa que ela nem saía de casa, né? Nem ia em restaurante, nem ia, não é cristã, né? Mas ali antes eu ia em restaurante, ia em bar, daí não fui mais, né? Não tinha vida mais social, porque ela entendia que ela não tinha direito. Por quê? E é uma outra questão que envolve aspectos emocionais, que é eu me preocupar muito com a opinião do outro. Eu deixar que um pensamento de culpa vindo do outro me paralise. Então, é uma outra questão que precisa ser trabalhada e ressignificada, porque a gente também tem exemplos na Bíblia em mulheres que foram viúvas, como Ruth, e que Deus permitiu que ela vivesse uma nova vida, e inclusive nessa nova vida ela teve filhos. Né? No primeiro casamento ela não teve filhos. Foi ser bisavó de Davi. Foi ser bisavó de Davi, né? Então olha que importância Imagina ela teve. se ela interrompe a vida dela. Ela fala, não, eu vou viver o luto eterno, né? E tem pessoas que vivem. Fora fala assim, não, você não pode mais ser feliz, porque eu tô infeliz. Isso. É a sogra. É a sogra da viúva, né? Não, meu filho morreu, não, casou contigo. Agora você não tem mais. Eu vou ficar triste porque eu perdi meu filho, e você vai ficar triste porque ele não pode refazer a vida. Exatamente. Pastor, e a gente tem um ministério também que acolhe essas pessoas, né? E isso é importante, porque muitas vezes na igreja, uma questão que ali na IBBR me chamou a atenção e eu fiquei muito feliz, porque tem muitas pessoas que estão na igreja e que elas não se sentem pertencentes daquele lugar, porque elas entendem que igreja é lugar de família. Eu já tenho ali, o marido com a esposa e os filhos, e eu sou sozinho, então eu não tenho... A igreja é lugar para todos, para todos. Não, e hoje, quase 40%, nós fizemos estatística, de todo mundo que está na igreja, porque assim é a sociedade brasileira, está no segundo casamento. Está no segundo casamento. 40% ou decidem dos brasileiros estão no segundo casamento. Ou decidiram erroneamente viver uma vida de isolamento. A gente está caminhando hoje, principalmente depois da pandemia, para um mundo cada vez mais isolacionista. E a gente precisa quebrar isso, né? A gente precisa quebrar isso com os relacionamentos de igreja, com as células. As pessoas já viram quantos imóveis de 19, 20 metros quadrados hoje em dia estão sendo inaugurados? Por quê? Porque tem um mercado para essa pessoa que vive sozinha, que vive no home office. Então a gente precisa quebrar isso. E muitas vezes a pessoa vem num luto desse, enquanto você foi falando, me remeteu uma outra frase que pessoas falam, né? Deus podia me levar já.
Isso foi algo que mexeu muito comigo no Setembro Amarelo, que é o período dedicado até pelas campanhas aí do Ministério da Saúde, pelas campanhas da sociedade voltada à depressão, né? Uhum. Muita gente, a depressão é um mal, hoje é chamado mal do século, né? Junto com a ansiedade são os principais pontos que a gente precisa se ater. E tem pessoas que elas dizem, não, eu nunca pensei em me matar, mas ela faz uma frase, Deus podia me levar já. Então foi o seguinte, nós vamos fazer um próximo podcast sobre depressão, espírito de morte, espírito de suicídio. Tá bom? Vamos fazer, pastorzão? Vamos fazer. Essa questão do luto, pastor, é uma questão interessante. Nós temos que... Ó, você que ficou até aqui, deixa teu like, se inscreve no canal, aperta o sininho para você ser notificado. Se você quiser aí adquirir os livros, ó, estão todos eles na plataforma www.institutoexo.com. Nessa plataforma também, você vai ver aí, de 16 a 18 de outubro, estaremos juntos aqui, ó, num seminário. Vai ser um intensivo, na verdade, a gente chama de imersão. Então a gente começa na quinta, na sexta, no sábado. Gente, é assim, a gente carrega vocês de ferramentas de cura, de abertura de porta de prisões espirituais, de libertação de cativeiros. A gente faz libertação, a gente vai ensinar. O nosso papel aqui é tratar, mas também ensinar, dar para vocês ferramentas. 16, 17, 18 de outubro, aqui em Curitiba, uma imersão. Se inscreva aí na imersão de cura e libertação no www.institutoexo.com. E pastor, chegamos no final aqui, a gente podia falar só um pouquinho mais a respeito de como curar isso, né? Porque a gente vê aí pais que não se sentem mais aptos a ser felizes porque perderam um filho. Porque, estou dizendo nem que o filho, lógico que tem filhos que morrem, a gente que visita muito hospital, esses dias eu estive no hospital aqui infantil em Curitiba para consolar uma família. Eu sou um pastor de pessoas, né? Só penso que eu sou um pastor de internet. Gente, eu não paro. Pastor Lobo, existe, está nos lugares. Eu saio da igreja. Acho que é inteligência artificial, né? Volto para a igreja. Né? Às vezes eu tô lá e, pastor, faleceu alguém. Fica no fundo da igreja ao final dos cultos, abraçando os membros que saem também. E a gente fica lá, a gente é um pastor muito ligado, né? Pastor, aí tem muitos pais que não se sentem mais aptos a experimentar a felicidade porque o filho vai embora, ou mulheres porque o marido vai embora, ou porque perde mesmo. Como é que a gente trata isso, pastor? Como é que a gente cura esse coração? O processo de ressignificação das pessoas nas suas feridas emocionais, elas precisam entender. E aí a gente coloca o que é, vamos dizer assim, diferencial quando a gente é um psicanalista cristão, um terapeuta cristão. A gente coloca Deus junto com o Espírito Santo nesse lugar. Deus, ele precisa estar presente ali, mostrando para essa pessoa que ela não precisa ficar paralisada nas experiências que ela teve anteriormente. Deus nos mostra muitos casos na palavra em que cidades foram destruídas, famílias foram destruídas, como a família de Jó, né? Jó perdeu, claro, um filho não substitui outro, né? Mas a questão aí é que Deus é um Deus de restituição. Deus restituiu família, negócios, tudo para ele, saúde, né? Então, nós podemos passar por alguns aspectos de perdas, né? Lutos de várias maneiras, mas nós precisamos entender que há um Deus nosso que ele restaura todas as coisas. E a gente precisa se apegar a essa realidade, a essa verdade de que Deus, ao nosso lado, nós somos capazes de reconstruir uma carreira, né? Pessoas que mudam de carreira, né? Aquela empresa era maravilhosa e achava que era tudo. Não existe só uma empresa na Terra, né? Não deu certo. Nem existe uma empresa infinita, né? Nenhuma empresa infinita, né? Você pode não ter dado certo com alguma pessoa. Se você ficar paralisado numa questão de culpa, isso não vai te levar a lugar nenhum. Você batalha pelo seu casamento, como o pastor falou, até onde você consegue. Mas se o outro não quiser ficar, aí já é uma questão dele, você fica com seu coração em paz. Então, ficar com o coração em paz dentro das perdas que a gente tem.
E quando a gente tem a perda de familiares, de filhos, a gente precisa entender o quê? Deus já estabeleceu o tempo certo para nós estarmos aqui e para nós irmos daqui. E Deus ele tem propósitos que são bons, agradáveis e perfeitos. Amém. Em tudo a gente dá graça. Tá bem, gente. Que bom que você ficou até aqui. Segue a gente, deixa seu like, se inscreve no canal. A gente tem muito mais para te entregar. Estamos fazendo aqui um tema de podcast, pastor Eduardo Jenks. Segue, pastor. Pastor, deixa o teu contato antes da gente encerrar. Pessoal que quiser buscar ajuda, ele além de atender lá em Bom Retiro, né, pastor da nossa igreja, ele tem um consultório. Fala aí, pastorzão. O nosso consultório fica ali na Rua Guido Straub, aqui em Curitiba, número 75, edifício criativo e comerciales, sala 302, na Vila Isabel, entre a Vila Isabel e Água Verde. O nosso telefone é o 41 99915 6652. E o meu Instagram é o meu nome completo, né? Luiz Eduardo Croesi Jenkins. Só vai ter um ali, né? E aí você pode entrar em contato. A gente tem o maior prazer em te atender, te aconselhar, caminhar com você, né? A gente tem um lema, né, que nós não desistimos de ninguém. A pessoa pode desistir, mas nós estamos aqui realmente para caminhar com todos aqueles que querem. Bem, gente, Deus abençoe, fique na paz, até a próxima. Deus abençoe.